não apoie, não seja igual. Amar é acolher, mas amar não é fazer vista grossa. Então eu sei que nós estamos num mundo onde há uma série de coisas que estão aí muito confusas na nossa cabeça, porque os nossos referenciais, eles são referenciais mais, assim, dentro de parâmetros, e alguns fogem muito do parâmetro, e vira pecado, e é pecado. Algumas coisas não são simplesmente assim. Talvez vocês não tenham percebido, mas eu vim provocando desde o começo do retiro a questão da meia do chinelo. E parecia só brincadeira, não é? Mas não era, era uma provocação. Para mostrar que há coisas que são importantes no que diz respeito à vida com Deus, e outras não têm importância absolutamente nenhuma. Uma delas é o seu estilo, sua roupa, a maquiagem que você gosta de usar, os seus adereços, o estilo da música que você gosta, menos funk. Nada disso mexe com o seu relacionamento com Deus. Então você tem um amigo lá que ele gosta de usar um tipo de traje, tal, não sei o que, não sei o que. Beleza, qual é o problema desse amigo dele? Você acolher ele no mau gosto dele? Nenhum. É pecado? Os gostos são pecados? Não. Ora, quando esse gosto migra para o pecado, presta atenção numa coisa em termos de redes sociais: não dá para dar like em pecado. Não vos mistureis. Daí, eu estou tentando ser muito cuidadoso. Não vou ser mais. Não dê like para o pecado. Não dê joinha para o pecado. Em termos de redes sociais, as redes sociais elas nos colocam numa parede, que é a parede da falta de opção, que fica mais ou menos assim: se você não der like pro cara, você não é mais amigo dele. Não é verdade. Não é mais verdade. Não é verdade isso. Você pode simplesmente esperar ele escrever alguma coisa que não seja bobagem para dar like. Pecado não merece like. Isso é não se misturar. Isso é não se misturar. E haveria muitos outros não se misturar que eu poderia falar. Então, tem algumas coisas que estão no âmbito dos costumes, e que daí cabe a mim aqui mencionar para vocês. Os vícios são complicadores. Nós temos que lutar contra eles. É um tempo onde as pessoas estão potencializando certos vícios e achando isso bonito. E aí eu deixo cada um de vocês fazer a sua própria crítica sobre isso. Porque se eu fosse listar pecados, eu iria listar vários. Mais uma vez mencionando aqui, a igreja não é um espaço. E aí eu vou dizer claramente duas coisas que são, duas coisas não, coisas que estão colocadas ali que a igreja não vai trabalhar com ela. Uma delas é esse desrespeito com as liberdades individuais. Mas dar like para o pecado não dá. Então faça uma crítica quando você vê determinadas coisas, veja se eu posso dar um like para isso. Você diz que bobagem, é só um like. Então não dê. Então não dê. Não apoie o pecado. Acolha o pecador. Não apoie o pecado. Vou dizer mais uma vez: acolha o pecador. Não apoie o pecado.
Não acolha o pecado na sua vida. Porque o Senhor diz assim: para que não vos mistureis. Então talvez você tenha que sair daqui e determinados amigos você vai ter que estabelecer os parâmetros com ele. Olha, meu amigo, eu sou seu amigo, sou sua amiga, gosto muito de você, mas eu não vou caminhar com você nessa jornada aqui. Queria que você não fizesse isso, mas já que você quer fazer, eu respeito a liberdade individual, porque na minha igreja se diz que a gente deve respeitar as liberdades individuais. Mas eu não vou caminhar com você nisso. Não espere o meu apoio. Não espere o meu patrocínio. Não espere o meu patrocínio. Você sabe que tem muita gente que vive disso. Isso é muito importante para que ele sinta-se à vontade para fazer certas coisas. Já tive pessoas da igreja, adultos, casais, que eu chamei para conversar e falei assim: ó, não deixa fulano tirar foto com você. Ele quer sair uma foto com você para que os outros pensem que você está apoiando as práticas dele. Não deixa ele tirar foto com você. Pode parecer uma bobagem, não é? Não sei se vocês estão entendendo o rumo que eu estou dando nessa prova. Quem está entendendo, por favor? Para quem está obscuro, está todo mundo entendendo? Não dê like, não acompanhe, não ande junto. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, porque se nós queremos inspirar, nós não podemos ser os inspirados. No mundo, estou dizendo. Se eu quero inspirar, eu não posso ser um inspirado. Com muito cuidado, eu estou dizendo a você que talvez em alguns momentos a gente vai ter que fazer escolhas que serão muito dolorosas. E eu vou dizer, talvez você tenha que perder amizades. Preste atenção numa coisa: você não será o primeiro, nem a primeira a perder amigos por amor a Cristo. Porque não é que o seu amigo está falando para você assim: você está sendo preconceituoso comigo. Aliás, ele vai falar isso. Mas é simplesmente porque você está falando: eu não vou compactuar com as suas práticas. Não vou dizer sim para o que você está fazendo. É difícil, e eu vou dizer uma coisa para vocês: a igreja de Jesus, ela tem uma dificuldade muito grande em lidar com isso, porque nós estamos vivendo tempos onde nós temos que ajustar. Não é fácil. A pressão que existe para que a gente perca completamente a noção de referência não é fácil. Então a frase "qual é o mal nisso?" é uma das coisas que eu mais ouço. Qual é o mal nisso? Quem convive conosco sabe que se existe uma coisa que nós não somos, radicais fundamentalistas. Não somos. Então, por exemplo, quando chegou aqui no primeiro dia, uma das coisas que foi dito, já foi dito lá na igreja, assim: toma cuidado com a sua roupa. A gente na igreja determina a roupa que você usa? Não. Embora eu ache um absurdo pessoas usar calça rasgada, eu simplesmente não admito o crente usar calça rasgada. Eu acho assim, falta de respeito. Eu acho que calça rasgada é uma provocação para as pessoas. Não é? A pessoa não pode usar calça rasgada, porque isso, calça rasgada provoca. Deus, aquele joelho. Mas quando foi falar da roupa, foi falar assim: cuidado com aquilo que você provoca no outro. Cuidado com o que você provoca no outro. Olha o tamanho da sua roupa, essa coisa toda, mas só nesse sentido. Mas fora disso, não há um radical do tipo: você só pode usar uma roupa assim, assado, tal. Não. Por isso, essa parte eu acho ela um pouco mais pesada nessa ministração do não vos mistureis, porque muitas vezes vai exigir de você um senso crítico. Então, para que não fique apenas nas minhas palavras, eu queria que nesse momento você ficasse de pé.
E queria que você fechasse os seus olhos em oração. Feche os seus olhos em oração. E eu vou orar por você, como o pastor que Deus tem colocado sobre a tua vida, porque ainda tem uma sequência de ministração. Eu só estou dando uma quebrada aqui. Eu quero orar por você agora, com muito cuidado, porque isso tem que brotar de você. A ação brota de você, ela não pode ser uma pressão sobre você. Todo mundo está entendendo? Tá? Então eu vou orar agora, pedindo a Deus que Ele te oriente para que você consiga identificar a distância entre o acolhimento e o respaldo para o pecado. O acolhimento para o pecador em relação ao apoio ao pecado. Ficou claro que é diferente? Todo mundo entendeu que é diferente? Todo mundo entendeu? Quantos acham que um homossexual deve ser bem recebido na igreja? Levanta a mão. De boa, numa boa. Um drag queen deve ser bem recebido na igreja. Ok. Eu também. Se eu não soubesse lidar com homossexuais, eu não poderia ser professor na escola de ensino médio. Não poderia. Tá? Assim como eu já ouvi frases como: não existe ex-homossexual. Existe. Agora, não existe o propagandismo reacionário e a forçação de barras, como se ele não tivesse que enfrentar certas dificuldades. Um exemplo. Estou falando de um exemplo. Outra pergunta: quem acha que um usuário de drogas deve ser bem recebido na igreja? Tem que receber. Só que entre acolhê-lo e dizer: olha, eu conheço uns caras aí que vendem mais barato. Distância. Eu poderia listar uma série de coisas, como por exemplo, uma pessoa que rouba, que é ladrão. Você sabe que é muito mais fácil enxotar. E eu vou dizer uma coisa para você. Tá assim de ministério enxotando. Assim, ó. Que daí não dá trabalho pra gente. Não dá trabalho. Para que eu quero essa encrenca? A expressão que se usa é essa, tá? Encrenca. Para que eu quero esse problema? Eu quero dizer a você que Jesus é a nossa inspiração. Amém? Amém. E Jesus andou com eles. Com aqueles que a sociedade dizia que era um problema. Só que Jesus, toda vez que tratava com a pessoa, ele dizia: vá e não. Então, o acolhimento é uma coisa, o compactuar é outra. Nós vamos pedir a Deus agora orientação sobre isso. Porque se nós iremos reconstruir, talvez até no começo dessa mensagem a ideia era essa, que você reconstruísse a partir das situações que você vive, com problemas que você enfrenta. Mas nós vamos reconstruir vidas de pessoas que estão arrasadas também. Quantos aceitam isso sobre sua vida? Reconstruir sobre pessoas que estão arrasadas também. Vamos acolher, não vamos compactuar. Se você quer receber essa palavra como bênção sobre sua vida e quer entender isso no seu coração, levanta sua mão, Senhor. Eu quero orar sobre isso. Feche seus olhos. Não é tempo das pessoas ficarem usando umas às outras. Estão um pouco procurando saber se o outro é capaz de fazer isso. É difícil? A igreja tem dificuldade? Claro que tem. Se eu falar para você que é muito, muito fácil lidar com essas situações de hoje em dia, eu estou mentindo para você porque não é muito fácil. Não é muito fácil. Tem hora que a gente simplesmente não sabe o que fazer. Não sabe, eu não sei. Às vezes eu não sei como tratar. Eu fico assim, meio que sem saber. Deus tem misericórdia, me ajuda aqui porque eu não sei o que fazer. Me ajuda, me orienta porque eu não sei o que fazer.
Então vamos pedir a Deus maturidade para isso? Quantos acham que Deus pode dar maturidade ao nosso ministério para isso? Quantos acham que nós precisamos de maturidade? Eu preciso de maturidade para isso, cara, na boa. 46 anos eu preciso de maturidade, eu preciso entender, Deus, que rumo eu dou aqui. Então vamos orar primeiramente sobre isso. Que Deus nos inspire a isso, a sermos inspiradores. Então, se você quer, né? Vamos na sua vida. Senhor Deus, estou na tua presença, pedindo a tua misericórdia agora sobre a minha vida, sobre a liderança, sobre os conselheiros, passando a Deus pelos discipuladores também, por aqueles que têm funções ministeriais, por cada um que tem exercido ministerialmente na igreja, todas as áreas que nós temos, e pedindo a Deus agora sobre todos os nossos jovens, sobre todos os nossos adolescentes, sobre cada um de nós, que sejamos capazes de discernir a diferença entre o acolhimento e o respaldo ao pecado. O acolhimento ao pecador e o respaldo e o apoio ao pecado. Eu usei como metáfora, Senhor, as redes sociais e os likes. Mas eu sei que esses são apenas essas são facetas da realidade, da pressão que os nossos jovens, que os nossos adolescentes sofrem no seu dia a dia, de ter a Deus que muitas vezes se colocar ou como alguém radical e excludente e não conseguir diferenciar o acolhimento ao pecador do respaldo ao pecado. Então eu estou pedindo agora, em nome de Jesus, que a orientação parta do altar sobre a vida de cada um de nós, nos orientando como agir, porque sinceramente, Senhor, em muitos momentos nós simplesmente não sabemos. Então, meu Deus, nos ajuda, em nome de Jesus Cristo, porque sem a tua orientação nós pecaremos, excluiremos pessoas e espantaremos, distanciaremos pessoas do Evangelho de Jesus Cristo, e não é isso que nós queremos. Por isso, toma a direção e nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, difícil, né? É sempre difícil lidar com a questão do pecado, é sempre difícil, mas a partir do momento que nós deixamos clareza na nossa vida, as coisas vão fluir. Segundo lugar, primeiro vocês reconstruirão, reedificarão. Segundo lugar, seremos quem é inspirado a semear, plantar. Salmo 126 diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando, chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feitos. De forma muito objetiva, não é possível colher sem semear. E é interessante porque a Bíblia vai falar que a semeadura, ela deve ser feita em meio às lágrimas, porque só assim a colheita será com festa. Semear em lágrimas e não semear lágrimas. Grave essa frase na sua vida. Deus está nos chamando e nos inspirando para que sejamos inspiradores, para, se for preciso, semear em lágrimas, não para semear lágrimas. Consegue entender que é uma diferença? Semear em lágrimas e não semear lágrimas. Porque infelizmente há pessoas que escolhem plantar desgraças e tristezas. E aí toda vez que eu falo sobre passado e presente, eu pergunto para as pessoas assim: você, se tivesse que olhar para o seu passado, quantas coisas você teria feito diferente em relação ao seu passado para desembocar no presente que está hoje? E a resposta sempre é a mesma: todo mundo tem alguma coisa do seu passado que, se pudesse voltar atrás para fazer diferente, voltaria. Quantos aí, se pudessem voltar atrás para fazer alguma coisa diferente, voltariam na sua vida? Levanta a mão bem alto.
Alguém quer contribuir? Não, melhor. Vai que você tem alguma coisa muito difícil para falar, né? Mas eu sei que a gente, quando faz voltar para o passado, diz assim: se eu voltasse para o passado, isso desembocaria em um presente diferente. Eu, se pudesse, voltaria atrás. Mas eu quero dizer assim: não é possível voltar atrás. Só é possível tornar o presente diferente. Por isso que Eclesiastes diz assim: pela manhã, Eclesiastes 11:6, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retenhas a tua mão, pois tu não sabes qual das duas prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Semear. Deus está nos chamando a semear algumas coisas, agora que nós estamos voltando, e o relógio está passando até o retorno para a nossa realidade, que pode ser a realidade real se você voltar com a mesma prática que você teve aqui esses dias, ou se você voltar com outras práticas, uma realidade irreal, porque não é a que Deus quer para a sua vida. Você é chamado a voltar e a semear, em primeiro lugar, bênçãos. Semear bênção. Semear bênção significa, em algum momento, dizer algo que pode sinceramente transformar o presente e o futuro de uma pessoa. E eu quero nesse momento fazer um exercício. Quero que você fique em pé, que você fique de frente para essa pessoa que está do seu lado. Não fale nada. Feche os seus olhos. Ora a Deus. Feche os seus olhos e ora a Deus. Veja, nós vamos fazer algo com Deus agora. Não é uma brincadeirinha. Falar um monte de coisa lá. Não. Vai ser um exercício, literalmente, de algo que vai fluir do coração do Espírito Santo de Deus. Deus, nós estamos liberando uma palavra de autoridade sobre a vida dos teus filhos agora, para esse momento, para esse momento, em nome de Jesus. Agora você vai parar e você vai ter um momento em que você vai ouvir a palavra que essa pessoa vai dizer para você. Quando eu digo a palavra, pode ser uma expressão, uma ministração. E depois você vai ouvir o que Deus tem para a sua vida através dela. Quando você receber uma palavra que você entendeu literalmente como verdadeiramente uma bênção de Deus sobre a sua vida. Foi difícil? Foi difícil? Foi? Foi difícil por falta de amor ou porque você está buscando ainda, você quer uma profundidade? Amém? Pode sentar. Semear bênção não é uma futilidade, como jogar uma palavra para cima, tal como vai com Deus, simplesmente embora. Os pais, quando dizem vai com Deus, eles estão dando uma palavra de autoridade sobre a sua vida. Mas há uma profundidade de bênção. Por quê? Porque você pensou bem antes de falar, porque você disse assim: rapaz, dependendo do que eu for falar aqui, pode ser confundido, pode ser entendido errado, você fica meio assim. Então preste atenção nisso. A bênção tem um peso de eternidade. Pode dizer isso comigo? A bênção tem um peso de eternidade. Agora põe tua mão para receber aí. Vem assim. Você crê que é uma palavra de autoridade sobre esse altar? Põe tua mão para receber. Eu ministro uma palavra de bênção, partindo do altar e respaldado pela palavra do Senhor, declarando sobre a vida dos jovens e adolescentes que estão aqui hoje, que têm sofrido com situações abusivas, que o Senhor se colocará à frente deles como escudo, e eles serão protegidos desse mal
será espargido para longe de suas vidas. Eu trago uma palavra de bênção sobre os meninos, jovens, rapazes que estão sendo afrontados em sua vida de tal modo a serem única e exclusivamente, ó Deus, pessoas que reproduzem modelos que não são modelos como homem de Deus, para que nesse momento eles se coloquem com a identidade do Senhor na sua vida, que não precisam provar a sua masculinidade de modo fútil e passageiro. Continue esse pedido de oração. A bênção tem peso de eternidade. Eu estou ministrando sobre a vida, Senhor, dos teus filhos, a presença do Espírito Santo em cada dia, para que eles possam dizer sim ao Senhor, não ao mundo. Eu ministro a bênção do Senhor sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo, para que toda futilidade, toda falta de consistência, toda dor na alma, toda angústia e todo medo sejam expelidos, Pai, em nome de Jesus Cristo, e que a presença do Senhor seja viva em suas vidas. Eu declaro uma palavra de bênção sobre a vida dos teus filhos, para que a vida do Senhor venha sobre a vida deles agora. E eu estou declarando sobre a vida deles que o coração deles converta-se ao coração do Senhor, e que o caminho deles converta-se ao caminho do Senhor. Eu estou os abençoando em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Quantos recebem esse como bênção sobre a sua vida? Amém. Há um peso nisso. Portanto, por que eu estou fazendo isso? Para dizer a você: semeie bênção e não abra mão da bênção. Não abra mão da bênção. Você foi chamado por Deus para semear. E agora eu quero que Deus desperte no coração de cada um de vocês qual a bênção que você foi chamado a semear. Portanto, ainda em espírito de oração, vozes vão se levantar no meio de vocês, e eu vou dizer agora: Deus está te chamando para semear o quê? Onde você estiver, se você tem a autoridade de Deus ou entende, já entendeu qual é o chamado para semear. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua vida, seja com seu amigo, seja no meio da igreja, seja onde for, eu quero que você, com a autoridade do Senhor, você vai ficar de pé e vai dizer: eu vou semear isto, em nome de Jesus.